Boa noite, Isabel. Tudo bem? Boa noite, Alisson. Seja bem-vindo. Todo mundo de férias, né? Maravilha. Oi, Lilian, boa noite. Oi, Guga, seja bem-vindo. Opa! Que coisa boa. Oi, Lidiane, seja bem-vinda. Todo mundo animado para o Natal, para o Ano Novo. Essa é a nossa última live do ano, né? Boa noite, Haroldo. Quanto tempo. Que coisa boa. Eu tava até pensando, quem sabe dá para fazer uma live a semana que vem, na quarta-feira ainda, né? Pode até ser. É mesmo. Na minha cabeça tava que essa é a última semana, não, mas nós temos mais uma. Oi, Alicia. Você sabe que eu ainda não comi o panetone, estou levando para comer no Natal. Gente, vocês não têm noção como esse assunto das coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem, como isso foi, como teve uma repercussão grande. Eu nunca recebi tanto direct, tanto e-mail, mensagem inclusive no celular, no WhatsApp, e foi muito legal, né? E que bom que eu separei em dois, né? Porque falei 7 a semana passada e vou falar mais 6 agora. Oi, Suênia. Então, vocês estão lembrados quais são os 7 pontos? As 7 coisas que pessoas mentalmente não fazem ou evitam fazer. Eu vou relembrar os 7 primeiros pontos para já entrar nos 6 de hoje, né? Então, o primeiro ponto que pessoas mentalmente fortes não fazem, né, é que elas não perdem tempo sentindo pena de si mesmas, né? Elas não se tornam vítimas. Falamos a semana passada. Segundo ponto, elas não deixam de lado o seu poder de ser autônomos e de direcionar suas vidas para onde elas entendem ser o mais funcional. Terceiro ponto é que elas não fogem dos desafios, elas entendem que a própria vida é um desafio e que elas precisam aceitar esse desafio como parte integrante da vida e como algo muito funcional a se fazer. Quarto ponto, elas não gastam energias com coisas que não podem controlar, ou seja, elas são práticas, né? Então eu tenho como solucionar isso, então eu vou gastar tempo e energia solucionando. Eu não tenho como solucionar isso agora, então eu vou deixar para gastar essa energia quando eu tiver que solucionar. Lembrando que isso não significa procrastinação, deixar para depois o que eu preciso fazer agora, né? Elas assumem o compromisso, elas só não gastam tempo com coisas que elas não podem resolver no momento, né? Elas não se preocupam em agradar a todo mundo. Então, como elas desenvolvem e gastam tempo desenvolvendo sua autoestima, elas não ficam preocupadas em agradar as pessoas. Isso não quer dizer que elas são insensíveis e que elas não têm empatia. Muito pelo contrário. Elas, por terem a autoestima bem desenvolvida, elas também desenvolvem a empatia, desenvolvem o autocuidado e também o cuidado com o próximo, né? O sexto ponto elas não têm medo de assumir
os riscos calculados, ou seja, elas se tornam pessoas empreendedoras, né? Elas se tornam pessoas empreendedoras, elas têm coragem, elas adquirem coragem, com a autoestima alta, equilibrada, elas aceitam assumir riscos, entendendo que podem acertar e que da mesma forma, tão comum quanto, podem errar, né? E que se errarem, elas partem para um novo desafio, tirando o erro como uma lição propícia e apropriada para a vida. E o sétimo ponto e último que nós falamos na semana passada, não é que elas não renegam o passado. Elas não olham para o passado como algo condenatório ou definitivo. Elas olham para o passado como fonte de lição de aprendizagem, mas elas tentam ressignificar as coisas ruins que aconteceram no passado. Elas entendem que passado fica no passado e elas passam a construir um presente para que esse presente bem vivido se torne cada vez mais um passado legal, não é? Então, observe, esses foram os 7 pontos que nós comentamos na semana passada. Quem quiser, quem não estava na live da semana passada e quiser aprofundar isso, quiser escutar a live inteira, ela tanto está salva aqui no Instagram, como ela está salva lá no canal Augusto Vaz do YouTube, onde tem N outros assuntos postados. Inclusive, essa semana eu acabo de postar a série de estudos sobre os transtornos bipolar, o transtorno bipolar, e já começa semana que vem a postar sobre o transtorno borderline, depois vai vir sobre esquizofrenia, depois sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então tudo isso vai acontecendo. Eu estou vendo Lina entrando, eu estou vendo Genolisson entrando também, estou vendo Pablo entrando, sejam todos bem-vindos, né? Então vamos lá falar sobre os pontos que hoje a gente vai falar. Falamos 7 a semana passada, agora nós vamos falar de 6 pontos 6 coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem ou evitam. Na verdade, esse é o 8º ponto em relação aos 7 da semana passada. Genolins Organizer, isso mesmo. Seja bem-vindo. Então, o 8º ponto, o primeiro de hoje, né, é que pessoas mentalmente fortes, eu também digo assim, pessoas emocionalmente estáveis e equilibradas, elas não cometem, grava isso, gente, o mesmo erro várias vezes. Grava. Pessoas mentalmente fortes ou emocionalmente estabilizadas, elas não cometem o mesmo erro várias vezes. O que é que isso quer dizer? Eu escuto dentro desse parâmetro correto, que errar é humano e tá tudo bem errar, né? Lógico, tá tudo bem você errar, tá tudo bem você cometer erros. Agora, não está tudo bem você cometer o mesmo erro várias vezes, porque isso denota que isso não é mais um erro, isso é um comportamento, não é? Então, se eu tenho o comportamento de praticar aquele erro, isso não é mais um erro que acontece por inexperiência ou por desconhecimento, mas um erro que é repetido várias e várias vezes, ele se entende como um comportamento, como uma prática pensada e talvez uma zona de conforto aonde você não quer sair especificamente daquele erro. Então, lembra, pessoas mentalmente fortes, elas não cometem o mesmo erro várias vezes. Por quê? Porque se elas são mentalmente fortes e emocionalmente estabilizadas, elas começam a enxergar aquele erro como algo disfuncional para a sua própria vida. Algo que prejudica a sua vida e, consecutivamente, vai prejudicar as pessoas que você ama e prejudicar as pessoas que lhe circundam. Então, a partir do momento que nós vivemos em sociedade, alguns erros, eles não são bem-vindos. Por quê? Porque além de eles acometerem maleficamente você, ele vai acometer maleficamente as pessoas que convivem com você, não é? A gente chama de erros individuais e erros sociais. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Então, pessoas mentalmente fortes, elas não cometem o mesmo erro várias vezes. Ela pode até cometer erros parecidos. Por exemplo, hoje vamos imaginar, eu cometo o erro de ser bruto com as pessoas. Então eu tomo consciência disso. Então amanhã eu posso ser bruto, mas não tão bruto como eu fui da outra vez, porque a gente também não muda de comportamento de um dia para outro. Como é que essa questão de mudança de comportamento funciona? A primeira vez eu tenho uma atitude de não ser bruto,
depois eu repito essa atitude de não ser bruto, isso se torna um hábito, e depois que esse hábito é instalado, a sequência desses hábitos se torna um comportamento. Então a psicologia, de uma certa forma, ela vai estabelecer até alguns prazos para a gente saber se aquela mudança é uma mudança de atitude, é uma mudança de hábito ou uma mudança de comportamento. Uma pessoa que é mentalmente forte, ela não vai cometer o mesmo erro várias vezes, porque ela não quer ter um comportamento de erro como comportamento. Ela quer ter como uma atitude. Ela teve uma atitude errada, ela pode até ter repetido esse erro uma vez, duas vezes, mas é sempre interessante porque a gente tem que ver que esse erro ele precisa ser cada vez menor e não proposital. Não é? Então observe, pessoas mentalmente fortes, elas aceitam a responsabilidade por o seu comportamento, por a sua atitude ou pelo seu hábito, não é? E aprendem com os erros do passado. E como resultado, elas não ficam repetindo os mesmos erros sempre. Ao invés disso, elas seguem em frente e tomam melhores decisões para o futuro. Agora, é claro, né, gente? A gente sabe que tem erros que já se tornaram comportamentos na nossa vida. Ao longo da vida da gente, a gente foi vivendo e tem erros que já se tornaram comportamentos na nossa vida. Então, esses erros, muitas vezes, eles passam desapercebidos da gente ou a gente não tem força para não errar mais. A gente continua perpetuando. E qual é a grande sacada disso? É procurar ajuda, viu, gente? Porque nós seres humanos, somos seres em que nós precisamos do convívio social. E esse convívio social, ele implica em ajudar e em ser ajudado. Então uma grande sacada nisso tudo é que se eu tenho um erro, e eu costumo brincar assim, se eu tenho aquele erro que é um erro de estimação, onde eu fico alisando ele, ou muitas vezes eu nem gosto, mas eu não tenho força para sair dele, eu preciso pedir ajuda, né? E pessoas mais idosas, né, que já viveram, que podem auxiliar, amigos próximos, né? Ou procuram ajuda profissional, onde você vai encontrar respaldo para ressignificar aquele erro e adquirir hábitos, atitudes legais. Olha, se eu tenho um erro que é um comportamento disfuncional, e eu sei que para eu chegar no comportamento eu tenho que ter atitude que se repete para se tornar hábito. E hábito que se repete para tornar um comportamento. Ninguém adquire um comportamento de vida do dia para a noite, precisa passar por esse processo. Agora, se eu tenho um comportamento disfuncional que eu entendo como erro, eu posso fazer o caminho contrário. Eu posso fazer desse comportamento hábitos, certo? E depois esse hábito eu transformo em atitude, e depois essa atitude eu reverto a situação trocando uma atitude negativa por uma atitude positiva. À medida em que eu tenho um comportamento disfuncional e que eu coloco uma atitude positiva em contrapartida a esse comportamento disfuncional, o meu cérebro vai ressignificando e eu passo a deixar aquele erro em troca de um acerto. E eu só vejo vantagem em relação a isso, né? O segundo ponto de hoje, sendo o nono ponto de coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem, é que eles não ficam, as pessoas mentalmente fortes, emocionalmente estabilizadas, elas não ficam ressentidas com o sucesso alheio. Vocês entendem isso? Elas não se entristecem com o sucesso do outro. Elas não criam aquele bichinho danado que chama-se inveja. Ela pode até olhar para o sucesso do outro e dizer assim, caramba, eu queria chegar nesse ponto. Mas ela entende aquilo como um estímulo de que se aquela pessoa é um ser humano e se aquela pessoa batalhou e chegou, não é? Eu também posso chegar. Talvez não necessariamente naquele ponto, mas eu vou chegar em outro ponto que é adequado para mim. Eu talvez não tenha o sucesso que aquela pessoa tenha, mas eu vou ter o meu sucesso. Então as pessoas que são mentalmente fortes, né, elas não ficam ressentidas com o sucesso alheio. Elas não permitem que a inveja cresça e toma conta. Ela, ao contrário disso, ela cria estratégias para ter o seu próprio sucesso, não é? As pessoas mentalmente fortes conseguem apreciar e celebrar o sucesso na vida de outras pessoas. Elas não ficam invejosas ou se sentem
trapaceadas quando os outros a superam, ou seja, se alguém me supera, no sentido de que alguém conseguiu estabelecer a empresa antes de mim, ou uma pessoa consegue ter um ramo de sucesso na psicologia mais do que eu, ao invés de eu ficar olhando e gastar minha energia me ressentindo com aquela pessoa, eu gasto o meu tempo, eu vou passar o meu tempo criando estratégias para que eu possa me descobrir, saber aonde é que eu tenho que ir e qual é o caminho que vai me beneficiar em relação ao objetivo que eu tenho. Então, geralmente, as pessoas que ficam ressentidas pelo sucesso do outro, sabe o que é que acontece? É porque essas pessoas não aprenderam a ter os seus próprios objetivos. Elas entram naquela zona de conforto e elas gastam toda a energia que têm desenvolvendo inveja e lamuriando em relação ao sucesso do outro. Mas elas não traçam caminho e estratégia para chegar ao seu próprio sucesso, não é? Então isso é muito importante lembrar. Lembra, pessoas mentalmente fortes, emocionalmente equilibradas, elas não ficam ressentidas, elas não têm inveja de outras pessoas pelo sucesso delas. O próximo ponto, né, em que pessoas mentalmente equilibradas não se sentem, não aceitam e não fazem, é que elas não desistem depois da primeira falha. Elas são persistentes. Mas elas são persistentes e aí não é só ser persistente. Lembra que a pessoa tem um objetivo, ela traça o objetivo? Então a pessoa mentalmente forte, emocionalmente equilibrada, elas não desistem, por quê? Porque elas sabem da sua própria competência. Então é muito interessante, a Antonieta está dizendo, a inveja é igual a uma erva daninha, se deixar nascer, ela se alastra mesmo, viu? Só que ela alastra dentro da sua mente. A inveja, ela torna a sua mente impotente e incapaz de solucionar seus próprios problemas. E ela cria algo muito pior, que ela traça como parâmetro e objetivo da sua vida ser como o outro. E sabe quando é que nós vamos conseguir ser como o outro? Nunca. Nós nascemos exclusivos e nós nascemos com a capacidade e a possibilidade de sermos e desenvolvermos aquilo que nós nascemos para ser, com essa coisa peculiar que cada ser humano tem de si mesmo. Arthurzinho, muito obrigado. Feliz Natal para você também, querido. Adriele, seja bem-vinda, né? Saudades de dar aula para vocês também. Então observe, as pessoas mentalmente fortes, elas não desistem depois da primeira falha. Elas entendem que as falhas são comuns. Entenda, vocês conseguem diferenciar o que é falha de erro? O erro, ele já é aquela falha estruturada e causada. A falha, ela não necessariamente é um erro. A falha, eu posso ter planejado um almoço para 10 pessoas, as 10 pessoas confirmaram vir no meu almoço, eu preparei aquilo para as 10 pessoas, mas de última hora, uma pessoa trouxe um convidado, outra pessoa trouxe outro e não me avisou. Isso não é um erro, isso é uma falha. Houve uma falha nesse processo. E aí eu vou ter que correr atrás e dividir o almoço que era para 10 para 12. Um erro é diferente. Um erro é quando eu programo algo e eu esqueço. Deixa eu tentar dizer algo melhor. Um erro é o seguinte: eu sei que vamos imaginar, vou pegar como exemplo meu sobrinho que está aqui, Gustavo, né? Aliás, vou pegar a minha irmã Socorro que está aqui. Vamos imaginar, estou criando aqui uma situação, tá, gente? Não tem nada de verdadeiro nisso que eu estou dizendo. Vamos imaginar, eu sei que Socorro não gosta que ninguém chegue na casa dela de última hora. É um direito dela, né? Lembra, eu estou colocando isso hipoteticamente, é hipótese, só para dar um exemplo. E aí, eu vou e chego na casa de Socorro, sem avisar, na hora do almoço, e vou lá justamente para irritá-la. Isso é um erro. Você percebe que o erro, na maioria das vezes, ele tem um caráter mais proposital, não é? Embora existam erros que não são propositais, que você erra, né? No fundo, aquilo fica apitando, mas você errou. A falha, ela é mais suave. A falha, vamos dizer que a falha é um erro pequenininho, para a gente entender. Então, as pessoas mentalmente fortes, elas não
percebem uma falha como uma razão para desistir, né? Ao invés de delas enxergarem a falha como razão para desistir, elas usam o erro como uma oportunidade para crescer. Imagina, se ela usa o erro para uma oportunidade para crescer, ela também vai usar a falha como uma oportunidade para aprender. A Isabel está dizendo assim, eu lembro aqui da minha primeira nota. Eu também lembro, Isabel, da sua primeira nota, né? E foi muito interessante, né? Porque você quis desanimar, né? Escreva aqui para o povo ler o que foi que eu disse a você e como foi que você superou isso. E inclusive na segunda disciplina fechou com uma nota maravilhosa e aprendendo muito, não é? É isso mesmo. A Isabel é um exemplo disso. Ela não teve uma primeira nota tão maravilhosa, né? Mas não foi uma nota baixa. Eu nem me lembro qual foi a nota. Foi 6, foi, Isabel? Foi 7? Não me lembro. E aí eu disse a ela, Isabel, ó, isso é só uma nota. Entende isso como uma chance de você estudar mais e aprender mais, né? Então observe, as pessoas elas não desistem depois da primeira falha ou depois do primeiro erro. Pessoas mentalmente fortes, elas vão perceber aquela falha ou aquele erro como um alerta de que ela precisa estar mais atenta a várias situações. Elas querem continuar tentando até conseguirem fazer o acerto. Eu vejo muito isso nas pessoas que estudam para concurso, não é? Tem concursos que você vai estudar 1 ano, 2, 3, porque é um tempo de acumular conhecimento. O grande problema é que a minha filha Naudlene está dizendo assim, a primeira nota tem sempre, vago, volte à apostila, superficial. São os comentários que eu faço na prova do pessoal. É verdade mesmo isso. Então é muito importante, né, a gente lembrar que a gente precisa querer continuar tentando até conseguir fazer o que é certo, o que nós desejamos. Para isso é importante você ter objetivos a cumprir, saber aonde quer chegar, não é? Saber que nesse caminho vão existir falhas, saber que nesses caminhos você vai errar, mas isso tudo tem que ser visto como os erros têm que servir de experiência para eu exatamente me planejar melhor, ou talvez até, quem sabe, mudar, né? Mudar de estratégia. Olha a Isabel dizendo aqui, gente, eu quis desistir e ele me fez perceber que eu poderia mudar aquela situação e conseguir. Eu conversei com ela, eu disse, você vai desistir do curso por causa de um 5, de um 6? Qual é o teu objetivo? Não é se formar? E o que é que você vai ter que fazer até chegar lá para se formar? Investir. Não é? E o investir no estudo é o quê? Gastar tempo estudando para aprender. Não é isso? Então lembra, pessoas mentalmente fortes e emocionalmente estabilizadas, elas não desistem depois da primeira falha, muitas vezes da segunda, da terceira. As pessoas que estudam em concurso, como eu estava dizendo, elas sabem do que é isso, elas precisam perseverar, aprender e aprender mais e gerar conteúdo, né? Arquivar conteúdo para que ela possa estar apta a entrar naquela vaga que ela tanto deseja. Se o meu objetivo não é bem definido para mim, isso vai se tornar difícil, né? Não, Thaís Ramalho, que acabou de entrar. Eu amo você sim, viu? Com muito carinho. Olha só, outro ponto é que as pessoas mentalmente fortes, elas não... Eu sei que agora eu vou mexer no coraçãozinho de muita gente, mas vamos lá. Pessoas mentalmente fortes, mentalmente equilibradas, elas não sentem medo da solidão. Elas não temem a solidão. Elas aprendem em primeira instância a amarem a si próprias. Lembra do mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu só dou o que eu tenho. Então, se eu não gosto de estar comigo, se eu não gosto de quem eu sou, se eu não me avalio de forma subjetiva, a minha
própria natureza, se eu me olho e eu não gosto do que eu vejo, se eu não gosto do que eu penso ou da forma que eu conduzo minha vida, não vai dar para você amar ninguém. Escute, eu vou dizer uma coisa que talvez você remexa e dê um rebuliço aí. Escute. Eu não acredito numa pessoa que ama outra sem se amar primeiro. Isso é impossível. Impossível. É disso que nascem os relacionamentos abusadores. É daí que as pessoas abusadoras, elas percebem que você tem um vazio dentro do seu coração, que você é uma pessoa instável, que você não tem domínio próprio, que você não tem pensamento próprio, que você não se ama. Então isso fica um prato cheio para essas pessoas abusadoras que também não se amam, virem vampiros emocionais e elas vão ser capazes de sugar tudo de você, não só emoção, mas dinheiro. Elas roubam de você o seu relacionamento com sua família. Elas roubam de você o seu relacionamento com você mesmo, que você ainda nem tem, e elas tiram essa possibilidade. Cuidado. Não tenha medo da solidão. A solidão, ela é muito bem-vinda. Inclusive, a Alicia está falando algo aqui, que a gente precisa transformar essa solidão em solitude. Né? É verdade. Eu acho que eu vou fazer uma live. A próxima live que eu vou fazer é sobre medo. Né? Depois eu vou falar sobre solidão e solitude. Né? Mas mesmo a solidão, gente, quando a gente aprende a lidar com a solidão, e que a gente... A Célia está dizendo, mas Augusto, nós não mandamos no nosso coração. No nosso coração a gente não manda não, Célia, mas na mente a gente manda. E se você vive somente com o coração, você está vivendo segundo emoções. Lembra, as emoções, elas são rápidas, intensas, porém passageiras. Eu não posso criar alicerce em emoção. Porque se eu criar alicerce em emoção, eu vou estar criando alicerce em areia de praia que o vento dá e bate. Agora, se eu pego essa emoção, né? Se eu pego essa emoção, eu trago a razão para ela, transformo isso em sentimento, aí sim. Eu não estou dizendo aqui, Célia, que a gente não pode se apaixonar, que a gente não pode viver a emoção é muito bem-vinda, ela é positiva, mas a emoção, ela não só existe só ela para conduzir nossa vida. E muitos aspectos das nossas vidas, elas precisam ser tratadas com sentimento e razão. Porque sentimento já vem o toque da emoção. Eu costumo dizer que a emoção casa com a razão e nasce o sentimento, não é? E aí, em cima do sentimento, eu posso pensar, analisar e cuidar de mim, não é? Senão, eu vou viver minha vida num Deus dará, aonde eu não consigo ser feliz sozinho, aonde eu não encontro espaço para mim. Eu não estou também dizendo aqui, viu, Célia, que a gente só tem que viver só. Né? Porque nós somos seres essencialmente sociais. Né? Nós somos seres essencialmente sociais. E nós não nascemos para viver só. Mas para nós vivermos em grupo, nós precisamos primeiro aprender a viver em grupo. E uma das questões muito básicas é você aprender a ser feliz sozinho. Não é? Para que você convide outra pessoa para estar junto com você. E que se essa pessoa que você convidar for uma pessoa abusadora, exploradora, você logo vai dizer, comigo não. Não é? Você vai guardar o seu coração para viver suas emoções com uma pessoa que também saiba administrar as razões. Olha, eu sofri muito por entregar meu coração a pessoas abusadoras com caras de anjo. Viu? E só depois que eu aprendi a controlar minhas emoções, aliás, desculpe, que eu aprendi a administrar, porque ninguém controla a emoção, administrar minhas emoções, casando ela com a razão e gerando sentimentos profundos e intensos, foi que eu aprendi. Não é? É verdade, Celinha, você está correto. É essencial aprender a viver sozinho. Isso não significa que eu viver sozinho, não significa que eu não divida essa minha vida com alguém. Eu posso estar casado, muito bem casado, namorando, vivendo junto, mas ainda assim eu sei viver só. Porque mesmo dentro do casamento, é preciso você também viver só. Um casamento, ele é uma junção de duas vidas que se contratam para viver emoções, amor,
objetivos, razão, tudo. Mas eu preciso da minha individualidade, porque eu não nasci duplo, mesmo que eu seja gêmeo. Eu nasci só, individual, né? Então é preciso isso. E quando eu tenho essa solidão aprendida, de forma gostosa, eu divido essa minha vida de uma forma muito legal, né? Eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque senão eu acabo falando sobre dependência emocional. Vai lá no meu canal do YouTube, tem 2 séries lindas. Dependência emocional e outra série chamada Comportamento Manipulador, que aí você vai viver. É isso, Gláucia, é importante o equilíbrio entre razão e emoção. Isso mesmo, Lidiane. Lidiane está dizendo, vivi isto esta semana. Graças, aprendi a dizer não, a evitar e dar um basta. Isso mesmo. As pessoas só fazem com a gente o que a gente quer. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser mal educado, a gente não tem que dizer que a gente precisa ser grosseiro, a gente só precisa amar, nos amar e não deixar que as pessoas abusem da gente em todos os sentidos. Todo abusador um dia é revelado e todo abusado um dia se revolta. Entenda isso. E a dor é grande demais, não é? Então, observe, pessoas mentalmente fortes e emocionalmente equilibradas, elas não temem a solidão. Elas não temem a solidão. E outro ponto, pessoas mentalmente equilibradas, elas não acham que o mundo deve alguma coisa a elas. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Eu conheço um monte, assim, de pessoas que sempre acham que os outros têm que fazer as coisas para elas. Eu já fui uma pessoa assim. Eu era emocionalmente frágil. E eu achava que por determinados fatores a vida me devia. E que as pessoas tinham que fazer o que eu queria, como eu queria. Eu me magoava fácil com as pessoas. Isso foi um dos primeiros pontos que eu tratei com o meu psicólogo, Dr. Zaldo Rocha. Foi amadurecer emocionalmente, de saber que quando eu me torno adulto, a minha vida é responsabilidade minha. Mesmo que a vida antes tenha sido cruel, sarcástica, dura comigo, mas a partir do momento que eu me torno adulto, a minha vida é responsabilidade minha. Não é? Eu não preciso fazer algo, como diz a Camila, já esperando algo em troca de alguém. As pessoas emocionalmente fortes, elas não acham que o mundo deve alguma coisa a elas, de que eu sou frágil e as pessoas têm que fazer as coisas por mim, que eu sou um coitado ou incapaz. Você precisa primeiro trabalhar a sua autoestima. Eu passei longos 3 anos da minha vida permitindo que meu psicólogo fuçasse minha autoestima, e foi uma das maiores decisões que eu tomei e benéficas de investir na minha vida para que eu me tornasse Augusto, não o que as pessoas gostariam que Augusto fosse. Sempre vai existir, viu, gente, alguém que vai querer que você seja algo. Não. Você não nasceu para suprir as expectativas das outras pessoas. Você nasceu para ser aquilo que você nasceu para ser. Entenda isso e guarde isso no seu coração. Pessoas emocionalmente fortes, elas não acham que o mundo deve alguma coisa a elas. Particularmente na economia atual, executivos e empregados em qualquer nível estão começando a perceber que o mundo não lhes deve um salário, um pacote de benefício e uma vida confortável, independente da sua preparação e educação. Pessoas mentalmente fortes entram no mundo preparadas para trabalhar e serem bem-sucedidas pelos seus próprios méritos. Eu acredito na meritocracia. Eu acredito, né? Em cada estágio da sua vida você precisa colher o que você plantou. Você não pode viver querendo colher o que os outros plantaram. Entende isso? Você precisa colher aquilo que você plantou. Você precisa aprender que esta é uma lei sadia. Eu planto, eu colho. Eu planto jaca, eu vou colher jaca. Eu não vou colher melancia. Não dá para você plantar laranja e esperar colher mamão. Não dá. Né? E isso, Gláucia, eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que eu escolhi me tornar. É isso mesmo, depois que a gente se torna adulto, somos nós que vamos escolher qual rumo a gente vai dar à nossa vida. Se a gente vai ser protagonista
se a gente vai ser antagonista ou se a gente vai ser vítima. Pessoas mentalmente fortes, elas não acham que o mundo deve alguma coisa a elas. E nós vamos agora para o 13º e último ponto dessa nossa lista, não é? Pessoas mentalmente fortes, elas não esperam resultados imediatos. Escute, eu não estou dizendo que os resultados não podem vir rápidos. Tem resultados que vão vir rápidos, tem resultados que vão vir médio, mas tem resultados que vão demorar muito para chegar. Vocês entendem isso? Que nem tudo na nossa vida vem rápido. Por exemplo, tem sementes que você passa que leva quase 3, 4 meses para brotar. Mas tem sementes que com 3, 4 dias ela já brota. Assim são as nossas conquistas. Nem sempre o que a gente planta vai ser rápido. Então é preciso que a gente aprenda a estar mentalmente forte e equilibrado para não esperar resultados rápidos. Esperar resultados a bom tempo. E inclusive esperar resultados que você correu atrás de. Né? Eu fico muitas vezes pensando como é que um aluno que quer ser um arquiteto, um psicólogo, um fisioterapeuta, um médico, ou seja, um professor, um pedagogo, um psicopedagogo, como é que ele se alegra com um 10 que não foi ele que tirou? Às vezes isso para mim às vezes é difícil. Como é que uma pessoa faz uma prova junto de um colega, cola a prova todinha do seu colega e quando chega uma nota alta ele vibra e diz assim, eu tirei 10. Não foi você que tirou. Foi a outra pessoa. Então observa que isso é uma faca de 2 gumes, onde você aprende a se alegrar e aprende a esperar um resultado que não é seu. Isso é a mesma coisa de você trabalhar o mês inteiro e você me dar o dinheiro e eu dizer assim, yes! E olha que se você me der, eu ainda vou poder dizer assim, eu ganhei tanto. Mas eu não posso dizer assim, eu conquistei tanto. Então o que eu tenho percebido em consultório, e principalmente em sala de aula, é que o ser humano, ele está a cada dia, sabe, querendo colher o que não plantou. E isso é muito injusto, gente. Né? É verdade, viu? Deixa eu só ver aqui quem foi que comentou. É verdade, Lé. É verdade mesmo. Esse é o grande problema à espera desse resultado. Glaucia está dizendo, e coloca o nome do trabalho e não fez nada. E fica bravo se você não colocar o nome, viu? Adriana está dizendo, os que pegam carona no trabalho em grupo não ajudam em nada e tira a nota máxima nas custas dos outros e diz assim, eu paguei a cadeira. Né? Isso dentro do trabalho também, no mundo corporativo também. Eu estava vendo, inclusive, Gustavo que está aqui, ele pode até dizer isso, como a gente vê projetos de arquitetura copiados, gente. Né? É muito, muito engraçado isso. As pessoas vão viajar e copiam um projeto que viram lá fora e traz para cá e faz e assina como um projeto único. Não é? Como isso acontece? As pessoas querem ter os resultados do que não plantou e ainda ficam esperando resultado e reconhecimento rápido. Pense bem, seja uma rotina de treinos, um regime nutricional ou começar um negócio novo, pessoas mentalmente fortes estão comprometidas com o longo prazo. Elas sabem muito bem não esperar resultados imediatos. Elas dedicam suas energias, né, e tempo em doses medidas, calculadas, planejadas e celebram a cada meta e aumento de sucesso ao longo do caminho. E possuem o poder de permanecer, de perseverar. Elas compreendem que mudanças genuínas levam tempo. Mudanças genuínas levam tempo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nunca acredite em mudança comportamental de um dia para outro, de uma semana para outra. O que a pessoa pode estar fazendo ela pode estar ensaiando uma mudança. Mas ela só vai garantir essa mudança pelo menos depois de 6 meses de prática. Sozinha. Sem que as pessoas estejam vigiando. A psicologia garante e afirma isso. Não há como mudar comportamento de um dia para outro. Isso é um processo. Porque nós somos seres de processos. Grava isso.
Nós somos seres de processo. Você pode começar a mudança hoje, mas você não concretiza uma mudança nem de uma semana para outra, nem de um mês para outro. É preciso tempo. Precisa ver se você aguenta o tranco de se tornar diferente do que você era. Você vai ter que lidar com zona de conforto, você vai ter que lidar com procrastinação, você vai ter que lidar com a dureza da mudança, não é? Mas também, uma vez que você muda, você não, entre aspas, desmuda tão rápido. Né? Você, quando muda e que o comportamento foi instalado, o comportamento funcional foi instalado, isso é permanente, porque você não vai querer mais voltar a não ser. Não é? Vocês já viram que você planta uma sementinha, quando ela nasce é fácil você arrancar. Você planta uma semente de manga, quando aquele pezinho de manga nasce, ele é vulnerável, ele está pronto a ser derrubado, tirado a qualquer momento. Mas depois que ele se torna uma mangueira forte, estruturada, para derrubar dá trabalho, meu amigo. E se você cortar e deixar o tronco lá, ela brota de novo, e brota de novo, e brota de novo, e brota de novo. Então o que eu quero dizer é que, além da gente não esperar resultados imediatos, a gente também não espera resultados que a gente não plantou para. Não é? A gente não entra nessa da lei de Gerson do Brasil, que é tirar vantagem de tudo. Isso é preciso você pensar, né? Eu estou aberto a perguntas, viu, gente? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, participarem, colocarem o que vocês quiserem. Qual foi meu grande intuito de mostrar para vocês esses 13 itens de que pessoas emocionalmente fortes não fazem? Né? Foi vocês fazerem um checklist mesmo. Vocês fazerem um checklist para vocês verem em vocês próprios quais são os pontos em vocês que são fracos e são fortes. Uma pessoa me procurou e disse: tudo que tu falou, eu tô fraco. Aí eu disse: que massa! E qual é a tua disponibilidade de estar forte? Você está fazendo terapia, então pegue todos esses itens, leve para o seu psicólogo e diga para ele qual é o que nós vamos começar a trabalhar primeiro. Qual desses? E invista, talvez um por vez. Às vezes dá para trabalhar 2 por vez. Mas não desista de você e não desista de crescer. Me diga uma coisa: se você montar um negócio hoje, qual é o seu grande desejo para esse negócio? Não é que ele cresça e prospere? Enxerga a tua vida como um grande e maravilhoso negócio. Por quê? Porque o negócio mais fascinante para você é a sua vida. Célia está dizendo: eu preciso perder o medo da solidão. Tu tem ideia, Célia, de como tu podes começar a perder esse medo de solidão? Trabalhando alguns pontos da autoestima, identificando aonde é que isso te fragiliza e onde isso te gera medo ou pânico. Porque medo de solidão é genérico, mas é muito abrangente. Mas qual é especificamente a solidão que tu tem medo? Né? Isso vai ajudar bastante. O emocional, exatamente para aquelas pessoas que eu estava falando, é porque o emocional da pessoa ainda está fraco. E quando algo em nós está fraco, o que é que nós precisamos fazer? Fortalecer. Não é? Eu costumo dizer, a gente tem que dar sustância para aquela área da nossa vida. Eu vou passar os 13 pontos, um atrás do outro, e faça isso comigo. Vamos fazer esse checklist na sua vida, esse checkout na sua vida, para você perceber qual desses pontos você está forte e qual desses pontos você está fraco, qual desses pontos você está crescendo e qual desses pontos você fala assim: só a graça. Vamos lá? Primeiro ponto. Pensa aí. E à medida que eu for dizendo os pontos, se forem tendo dúvida nos pontos, me fala que eu explico novamente. Primeiro ponto: pessoas mentalmente fortes não perdem tempo sentindo pena de si mesmas. Não se vitimizam. Não se sentem coitadas. Segundo ponto: não deixam de lado o seu próprio poder.
não empresta a sua força a outras pessoas disfuncionalmente. Elas não deixam de lado o seu poder. Elas trazem esse poder para elas próprias. Né? Terceiro ponto, elas não fogem dos desafios. Elas aprendem a ser corajosas. Né? Elas aprendem a adquirir resiliência e coragem. Elas não gastam energias com coisas que não podem controlar. Elas não ficam gastando tempo com aquilo que elas não podem controlar. Elas se tornam pragmáticas. Eu não posso resolver isso, vou correr atrás do que eu posso resolver. Talvez no caminho eu entenda como é que eu preciso resolver. Não sei como resolver isso, vou procurar ajuda. Não vou perder tempo me lamuriando ou dizendo coitado de mim, tadinho de mim, nunca nada dá certo para mim. Não, eu vou fazer a coisa acontecer. Geraldo Vandré, compositor paraibano, maravilhoso, ele diz assim: vem, vamos embora, que esperar não é fazer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso na minha vida ficou repercutindo na minha mente. E eu dizia, quando é que eu vou aprender isso? Quando é que eu vou imputar isso? Dar um input na minha cabeça de que quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer. E quem não sabe, aprende. É simples assim. Então, elas não fogem dos desafios, elas não gastam energia com coisas que não podem controlar, elas aprendem a ser pragmáticas, elas não se preocupam em agradar todo mundo. Elas não se preocupam em agradar todo mundo. Elas não têm medo de desagradar as pessoas. Elas entendem que isso vai acontecer mais horas, menos horas. E que as pessoas precisam gostar de você pelo que você é, não pelo que elas gostariam que você fosse. Você precisa aprender a dizer não. Senão, você vai ser usurpado. O seu tempo vai ser usurpado, a sua memória vai ser usurpada, né? A sua dignidade vai ser usurpada. Vão roubar o tempo que você deveria dar para a sua família. Porque quando nós entendemos que as outras pessoas têm que fazer o que a gente quer, a gente está sendo egoísta. Né? Então elas não se preocupam em agradar todo mundo. E eu sei que esse é um dos pontos mais fortes que a maioria das pessoas tem muita dificuldade. Elas não se preocupam, pessoas mentalmente fortes, elas não se preocupam em agradar todo mundo. Eu não estou dizendo que pessoas mentalmente fortes, elas não agradam as pessoas, elas não têm prazer de agradar as pessoas. Sim, elas têm prazer de agradar as pessoas, mas elas não se desagradam para agradar as outras. Então elas não têm medo de assumir riscos calculados. Pessoas mentalmente... Oi, Aline! Pessoas mentalmente fortes, elas adquirem coragem, elas desenvolvem coragem para assumir os erros que elas calcularam. Lembra que a gente precisa ter objetivos? Então elas traçam os objetivos, elas planejam, traçam objetivos, elas calculam os riscos. E se aquele risco der errado, ela vai em frente e calcula de novo. Isso, Alicia, prazer e não necessidade. Exatamente. A Alicia está falando isso em relação a se preocupar em agradar todo mundo. A gente tem prazer em agradar as pessoas, mas a gente não tem a necessidade de agradar uma pessoa quando agradar o outro é desagradar a si próprio. Não é? E outro ponto é, elas não renegam o passado. Eu vejo isso, sabe, gente? É muita gente querendo esconder e renegar o passado que teve. Não, seu passado é seu. Inclusive, eu acho isso massa. Você só só é o que é hoje por causa do seu passado. Então, se você olha, quando você olha para o seu passado como fonte de informação e como fonte de poder de mudança, a coisa vai para frente. A sua vida toma uma outra perspectiva. Viu? Não renegue seu passado, mas não cultue ele também. Vocês estão entendendo a diferença? Não renega, mas não cultua. O passado é só passado. Agora, você detecta no seu passado algo que você se envergonha, trabalha e resgata isso. Precisa pedir perdão a alguém? Vai lá e pede perdão a alguém. Precisa dizer algo a pessoas que lhe abusaram? Diga.
Se prepare e diga. Então o seu passado você não precisa renegar. Você não precisa cultuar esse passado, adorar esse passado, ou se tornar escravo desse seu passado, a ponto que você tenha um medo impeditivo, né? Um medo impeditivo de que você não prossegue, porque sente culpa, remorso. Olha, culpa e remorso, sabe o que é que a gente faz? A gente trabalha e ressignifica isso, e a psicoterapia é fantástica para lhe ajudar nisso. Eu sou fruto disso. Hoje, a minha vida só é o que é porque eu encarei processos terapêuticos longos, né, e significativos, e eu tive que trabalhar isso na minha vida, olhar para o meu passado como fonte de informação. Se outra pessoa não quer lhe liberar do seu passado, ela que fique com o seu passado. Eu não fico. Eu não quero mais. Boa noite, Marcel. Seja bem-vindo. Outro ponto. Pessoas mentalmente fortes e emocionalmente equilibradas, elas não cometem o erro várias vezes. Isso nós explicamos hoje, né? Ela não tem prazer de ficar errando, ou ela não entra numa zona de conformismo, de eu sou assim mesmo, já que eu sou assim mesmo, eu vou ser assim mesmo. Eu escuto muita gente dizendo assim, eu já fiz isso, eu fiz assim a vida inteira, não é agora que eu vou mudar. Então, tudo bem, você pode até não mudar. Agora você não pode reclamar quando as consequências das suas atitudes, dos seus hábitos, do seu comportamento chegarem, não é? Eu costumo dizer assim, para com essa síndrome de Zeca Pagodinho, né? Para com a síndrome de Zeca Pagodinho, né? Que é legal, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu costumo dizer que isso é massa para você sentar com seus amigos, tomar um açaí, tomar uma cerveja, para quem é de cerveja, tomar uma água, tomar um refrigerante, para quem é água, tomar um suco. Mas isso aí é música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, é música. Porque se você deixa a vida lhe levar sem estruturação, sabe o que é que acontece? Ela vai levar você. E depois tu não reclama para onde ela te levou. Tu entende isso? Você pode deixar a vida lhe levar. Pode. É um direito seu. Com a sua vida você faz o que você quiser. Agora, depois que a vida te levar, e ela te levar para um lugar que você não gosta e que você vai sofrer, não reclama. Você deu o direito de decisão para ela. Na mesma forma é com pessoas, certo? Você, quando entra numa relação que você não tem controle sobre a sua emoção, sabe o que é que acontece? Você se torna escravo dela e você dá muitas vezes o direito da sua vida para outra pessoa. A maior índice de sofrimento que eu vejo no meu consultório, gente, são de pessoas sofrendo porque foram abusadas, lesadas, porque foram ingênuas, passivas e deram o direito da sua própria vida a outra pessoa e deixaram outra pessoa conduzir você. Não. Cada pessoa conduz a si próprio. Quando duas pessoas moram juntas, decidem viver, casar, seja o que for, elas vão caminhar juntas, cada uma conduzindo sua própria vida e a casa e a relação sendo conduzida pelas duas em parceria e uma combinação massa. Isso, Marcel, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. E quando junta a síndrome da Gabriela com a síndrome do Zeca Pagodinho, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso aí não vai dar em lugar legal, isso aí vai gerar muito sofrimento em alguma área da sua vida. E eu espero que, se isso acontece na sua vida agora, você abra mão disso, você tome a rédea da sua vida na sua mão e você seja protagonista da sua vida. Nunca seja antagonista da sua própria vida. Não trabalhe contra você. Não caminhe contra você. Caminhe a seu favor e em seu benefício. Porque pessoas mentalmente fortes, elas não cometem o erro várias vezes. Elas são inteligentes e elas ressignificam e buscam fazer as coisas de forma funcionais e diferentes. Elas não ficam ressentidas com o sucesso alheio, não dão espaço à inveja, né? Elas vão reconhecer o sucesso do outro e vão batalhar pelo seu próprio sucesso. Elas não desistem depois da primeira falha, elas aprendem algo chamado resiliência e persistência. Oi, Clarinha, cheiro. Elas aprendem o que é resiliência e o que é persistência. Elas encaram a falha não como uma razão para desistir,
mas elas encaram a falha como uma razão de aprendizagem, ressignificância e alcançar, não é? Outra coisa que pessoas mentalmente fortes não fazem é que elas não temem a solidão, né? Elas entendem que a solidão faz parte da nossa vida também. E assim como nós temos que aprender a viver juntos, nós também temos que aprender a viver sozinhos, não é? Isso é eficiente. Olha, nós nascemos só e morremos só. Nós somos seres individuais que fomos chamados para viver em coletividade. Não é isso? Então, as pessoas mentalmente fortes, elas não temem a solidão. Outro ponto é que elas não acham que o mundo deve alguma coisa a elas. Né? Elas não acham que as pessoas devem, que as pessoas têm... Já viram que tem pessoas que quando lhe pedem uma coisa que você não faz, ela fica brava, emburrada, bota a cara feia. Já viram pessoas que quando você faz uma crítica ao trabalho que a pessoa fez, elas se doem e dizem logo, fulano não gosta de mim, porque criticou o meu trabalho. Não, eu critiquei o teu trabalho, não foi você. Eu não gostar do teu trabalho não significa que eu não goste de você. Eu tenho um amigo muito querido que eu não gosto do tipo de trabalho dele. Mas nós somos profundamente amigos. Eu tenho um amigo que é engenheiro. Eu não gosto de cálculo e de engenharia. E eu sou amigo dele. Ele, inclusive, faz críticas muito pertinentes aos meus trabalhos e eu faço críticas muito pertinentes ao trabalho dele. Mas eu critico quando eu não gosto de um trabalho. E eu digo assim, isso é somente o meu gosto. Outras milhares de pessoas gostam. Eu não estou contra aquela pessoa. Então, pessoas mentalmente fortes, elas não acham que o mundo deve alguma coisa para elas. Elas não acham que as pessoas têm que fazer as coisas para elas. Elas não acham que as pessoas têm que fazer o trabalho que ela não pôde fazer. Elas fazem o que elas podem. E elas assumem que podem ou que não podem. Né? Eu não acho que o meu chefe tenha a obrigação de me dispensar de trabalhar num dia em que eu tenho que trabalhar. Agora, eu posso sim pedir. E ele pode dizer, beleza, Augusto, tudo bem. E é muito oportuno que ele me diz assim, quando é que você vai compensar esse dia? Como ele pode dizer assim, não precisa compensar não, cara, tá tudo certo. Então, mas isso é uma decisão dele, que me lidera, não minha. Mas eu também posso tomar uma decisão. Eu vou faltar e você desconta do meu salário. É verdade, Célia, as pessoas, na verdade, viu, Célia, as pessoas, a Célia está dizendo assim, as pessoas costumam estar preparadas apenas para elogios. E você sabe, Célia, que tem pessoas que nem para elogios estão preparadas. Eu tratei de um paciente de que ele seguia o caminho inverso. Você podia criticá-lo, ser duro com ele, que ele aceitava numa boa e estava tudo bem. Agora, ele não conseguia ser elogiado. Ele não conseguia receber elogio em público. Ele tinha vergonha, ele ia embora. Ele não conseguia receber elogios. Foi muito interessante. Depois que nós trabalhamos alguns meses, quando eu o desafiei a ter uma prática de expor algo que ele fazia para que ele fosse elogiado. E foi muito interessante quando ele conseguiu receber o primeiro elogio, olhando no olho da pessoa, dizendo muito obrigado, realmente eu fiz bem feito. Porque existe um outro ponto, as pessoas muitas vezes elas só sabem receber elogios, mas elas recebem isso disfuncionalmente. Porque se não receberem, elas cobram. Quando eu faço algo, eu não faço nem para receber elogio e nem para fazer crítica. Ou eu faço porque eu tenho que fazer, ou eu faço porque eu quero fazer, ou eu faço porque eu gosto de fazer. O resultado e as consequências disso vão ser diversas, né? Por exemplo, eu faço uma live. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu falo dessa verdade que eu acredito e que eu estudei nos livros de psicologia e que eu entendo que é funcional. Mas você não é obrigado a concordar comigo. E se você não concordar, tá tudo certo. É só você que não concorda. Eu concordo, outra pessoa concorda parcialmente.
tudo certo. Eu respeito você, você me respeita e a coisa continua. Não é porque você não concorda com o que eu falo que você não gosta de mim. Agora, quando você toma pro pessoal, provavelmente você está achando que o mundo lhe deve alguma coisa e é preciso investigar isso. E o último ponto que nós vimos foi: as pessoas mentalmente fortes, elas não esperam resultados imediatos. A gente sabe esperar. A gente aprende a ser resiliente, aprende a esperar, e inclusive se demorar mais do que deveria, a gente aprende a esperar, porque quando a gente sabe do que a gente é capaz, eu costumo dizer o seguinte: um dia um amigo meu chegou e disse: eu vou montar um salão para cortar cabelo. Aí eu disse: tu sabe cortar cabelo? Aí ele disse: não, mas eu vou contratar pessoas que sabem cortar cabelo. Aí eu brinquei com ele, dizendo algo que eu acreditava. Se eu fosse você, primeiro eu aprendi a cortar cabelo e depois eu abriria um salão. Porque você já imaginou se um dia as pessoas que você contratar a cortar cabelo faltar e você vai fazer o quê? Vai fechar o salão e ir para casa? Então eu acredito que quando a gente monta um negócio, a gente precisa ter pelo menos um domínio geral sobre aquilo ali. Ele parou e pensou e ele encarou esse desafio. Ele foi lá para o Senac, aprendeu minimamente a cortar o cabelo, a saber como é que fazia, aprendeu a fazer a unha, aprendeu a fazer não sei o que, e montou o salão dele. E o salão dele deu certo. E depois eu passei quase uns 4, 5 anos sem encontrá-lo. E um dia eu me encontrei com ele, ele disse: Augusto, rapaz, montei meu salão, deu certo, já estou montando o segundo. Aí eu brinquei com ele, porque eu não sabia que ele tinha ido aprender a cortar cabelo. Eu disse: e aí, tu aprendeu a cortar cabelo? Ele disse: cara, eu aprendi. E eu sei cortar cabelo. Não é o que eu gosto de fazer, eu gosto de gerenciar os meus salões. Mas num aperto eu faço. Inclusive eu sei como orientar os meus funcionários. E eu sei como alinhar todo o trabalho. E principalmente agora, que já faz bastante tempo que eu tenho. E eu achei isso massa, não é? Como é que eu vou ser um psicólogo? E como é que eu vou ser um psicólogo clínico se eu nunca passei por um processo terapêutico? Isso fica meio incongruente, não é? Como é que eu vou ser um dentista e quando eu sorrio para você, meus dentes estão todos cariados? Eu sei que uma coisa não impede de eu ser um bom dentista, não é? De eu ter um monte de cárie no dente. Mas isso mostra um não autocuidado, um desleixo. Então, eu acho muito importante a gente ter domínio do que a gente faz, para que a gente possa fazer bem feito. Não é verdade, Alice? É verdade. Estou aberto a perguntas, viu? Eu estou aberto a perguntas, estou aberto a comentários. Nós vimos na quinta-feira passada e nessa quarta, 13 pontos que pessoas mentalmente fortes não fazem ou evitam, e que isso as torna pessoas emocionalmente sadias. Eu agradeço demais, sabe? Todo o carinho que vocês tiveram durante esses tempos de live, né? A semana que vem, talvez eu ainda faça uma live, talvez eu vá fazer sobre medo, mas se vocês quiserem dar sugestões, tem muita gente me pedindo para falar sobre solidão, né? Eu vou ver aí, eu vou botar a enquete lá aqui no Instagram para ver qual é o tema que mais interessa, talvez por ser final de ano, falar sobre perspectivas, não sei, ainda não pensei. Eu não gosto de pensar em tema com muita antecipação, não. Mas eu estou muito grato a vocês, viu, gente, por vocês estarem aqui. E eu quero desejar a todos um Feliz Natal. Eu quero desejar muita saúde, porque a gente tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Não é? Que você possa ter como alvo no próximo ano, um deles se tornar uma pessoa emocionalmente equilibrada e mentalmente forte. Tá bom, meu povo? Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, mas ela também vai ficar gravada lá no YouTube. Quem não conhece meu canal do YouTube, vai lá, porque tem temas muito interessantes. A semana passada eu disse a vocês: povo, vamos lá, vamos chamar o povo para conhecer o Instagram do professor Augusto. E vamos chamar o povo. Gente, vocês foram maravilhosos, foi tanta gente que entrou. Quem sabe a gente pode fazer isso novamente. Olha, hoje, pega como desafio, chama 2, 3 pessoas que tu conhece para assistir essas 2 lives. Sabe por quê? Porque talvez pessoas que você conhece estejam precisando exatamente entender que existe chance delas se tornarem em
em pessoas mentalmente equilibradas, fortes. Vai isso. Manda um zap para as pessoas, falam para elas entrarem lá no Instagram, falam para elas assistirem as lives, porque talvez esse seja um excelente presente de Natal que você dê a uma pessoa, ela aprender a ressignificar pontos fracos e vulneráveis da vida. Tirar uma pessoa de estado de vulnerabilidade emocional é um dos grandes privilégios que a gente tem. Cheiro grande a todos. Eu tô vendo que solidão vai ganhar, viu? Eu tô achando isso, né? Tudo que deseja é ter um pouco de equilíbrio emocional. Corre atrás, Leia. Corre atrás, não desiste. Levanta, tropeça, chora, mas vai em frente, porque uma conquista, mais outra conquista, mais outra conquista, mais outra conquista, é assim. Quem sabe nós podemos hoje à noite trazer essa consciência para 3, 4, 5 pessoas, né? Indicando o Instagram do professor Augusto, para que as pessoas possam assistir essas 2 lives. Eu lhe garanto que elas vão agradecer a você, talvez um dia, por ter aprendido coisas que vão ressignificar a vida delas. Obrigado, Alisson. Muito obrigado. É sempre bom ter você aqui para a gente compartilhar. Feliz Natal. Olha, todo mundo aqui voltando em solidão. Eu estou achando que lá no Instagram, quando eu colocar, vai ser geral. Cheiro grande, meu povo. Muito obrigado. Olha, minha gratidão. Sarinha, tu chegou no final. Obrigado, Célia. Tu és uma linda. Tu acabou de entrar, Sarinha, e a gente tá acabando a live. Mas não tem problema. Vai ficar gravada, vai lá e assiste. Chama 3, 4, 5, 10 pessoas para assistir junto. Para que a gente possa ter uma legião de gente mentalmente forte. Né? Feliz Natal para todo mundo. Cheiro. Cheiro, minha filha. Deus lhe abençoe. Né? Isso, Marcel. Temos muitos amigos virtuais e poucas presenciais, exatamente. Né? Vamos aproveitar do virtual que nós temos e vamos impactar as pessoas com coisas positivas. Viu? Linda, Adrianinha. Tu mora no meu coração e tu sabe. Tchau, Adriele. Tchau, gente. Beijo. Feliz Natal. Vamos descansar. Tá bom? Um abraço.